Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Eu vou só dar um zoom aqui porque eu fico muito close back. Eu acho que tá bom a luz assim, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito complicado e eu vou ser muito honesto com vocês. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo porque não tem como a gente ficar revolts. E revolts muito sério, e não obviamente com as políticas públicas, mas para com o cristão. O Estado faz o que pode, as políticas públicas fazem o que podem. Tá? Lembrando que nosso Estado não é laico. Não é. Nosso Estado é cristão. Tá? Então vamos lá. A notícia é o seguinte, teve uma menina que foi vítima de um estupro e ela entrou no hospital para então fazer o ultrassom. Uma menina de 26 anos, ela estava na fila para fazer o ultrassom, ela foi vítima de um estupro, engravidou, e mediante uma ordem judicial, o Estado concedeu a ela o direito para interromper essa gravidez. Veja, ninguém está falando de Deus, ninguém está falando sobre o que Deus acha, ninguém está falando sobre o que o budismo acha, o que o cristianismo acha, o que o islamismo acha, o judaísmo acha. Nós estamos falando de políticas públicas. Milhares de pessoas morrem, mulheres morrem, por causa de aborto. No Brasil, cerca de 800 mil mulheres praticam abortos todos os anos. A grande maioria é clandestino. Destas, 200 mil recorrem ao SUS para tratar as sequelas de procedimentos mal feitos. Então você está falando de 200 mil que estão correndo risco de saúde. E aí entra num hospital sangrando, com o útero rasgado, com alguma infecção, com problemas sérios, para então o hospital assumir a situação e fazer então ali os curativos necessários para que essa mulher sobreviva. Porque ela morre por hemorragia interna. Para a Organização Mundial da Saúde, a situação pode ser ainda mais alarmante. O número de abortos pode ultrapassar 1 milhão de mulheres. Então nós estamos falando sobre políticas públicas de saúde. Nós não estamos falando sobre o que Deus acha. Porque se tivesse um Deus, provavelmente ela não tinha sido estuprada. Acabou o discurso. Acabou qualquer tipo de argumentação. Se tivesse um Deus, nenhuma mulher seria estuprada. Então, o hospital Pérola Byton foi questionado por quê? Porque essa menina estava lá e ela recebeu, então, alguns medicamentos, recebeu absorvente e um livro. Que livro? O Novo Testamento. Ela me recebe o Novo Testamento na fila. Peraí, Spook. O Estado não é laico? Não, não é. Mas o hospital deveria ser. Veja, nós temos um hospital israelita aqui em São Paulo, que é o Albert Einstein, né, criado pelo Moise Safra e pela Lili Safra. As salas, elas possuem, então, na porta, acho que é a menorá, que fica ali atravessada, bonitinha na porta, onde um rabino, sem que ninguém saiba, você está lá no seu quarto, né, você não vê, ele passa e faz uma oração abençoando os quartos dentro da prática religiosa do hospital. O hospital, ele vai impedir, por exemplo, cristão de entrar? Não. Ele vai impedir muçulmano de entrar? Não. Ele vai impedir qualquer outra religião de adentrar? Não. Ele vai impor a crença dele? Não. Até porque nós temos diversos hospitais aqui em São Paulo. Você escolhe qual que você quer, o Sírio-Libanês. Você escolhe o Albert Einstein. Você escolhe o São Luís. Você escolhe o Alvorada. Sei lá, eu estou colocando os nomes aí que me vieram na cabeça. Tá? Você vai escolher o hospital que lhe agrada, que o teu plano lhe cobre, ou que é perto da sua casa, dentro de uma emergência que você consiga custear. Você não está preocupado com a religião daquele hospital, você está preocupado com o atendimento médico. Você não está preocupado, vamos pro Einstein porque eu tô com uma infecção aqui na bexiga, de repente aparece um rabino e reza para mim. Não. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado em ser atendido. Mas a menina, com uma cicatriz enorme emocional e mental, recebeu a Bíblia. O hospital foi questionado imediatamente, porque essa menina publicou nas redes sociais dizendo, cara, que absurdo, eu recebi uma Bíblia. Ela achou um absurdo, ela achou uma violação do direito dela de crença, ela achou uma violação moral para ela.
dizendo, cara, parece que você está me impedindo de fazer o procedimento ou querendo impor a sua crença sobre a condição ou não desse ser existir. Veja, ela foi violada, a mulher passou por um estupro. Ela vai gerar a vida de um estuprador, ela vai colocar uma criança advinda de um estuprador. Como é que ela vai amar essa criança? Como é que ela vai respeitar? Como é que ela vai cuidar? Ela não tem amor, ela não desenvolveu amor. A relação dos seus filhos não é que nenhum animal. Entende? Que qualquer animal, um cachorro no cio, vai, acha uma cadela, transa e pronto, tchau, até logo. Bota os filhotes aí. A mulher, ela tem a paixão, ela vai amar, ela vai casar, ela vai constituir uma família, ela vai se entregar para o homem da vida dela. Ela vai se entregar por aquele que ela realmente gosta, que ela ama, que ela quer. Claro, tirando, né, exceções das menininhas que vão aí, fazem o que fazem, depois aparece grávida e vai cuidar ali da criança do outro. Mas são exceções, né? A menina passou por um caso de estupro e ela precisa ali, então, de um atendimento, principalmente dos órgãos públicos, para poder tratar a parte psicológica dela, tratar, dar um apoio, uma orientação. Isso é uma coisa de saúde pública. Isso daí não é uma coisa de fé, isso não é uma religião. Tipo, ó, toma a Bíblia, vai para casa, lê e que se dane, cara. Não, o Estado tem que realmente dar suporte para essas mulheres, porque elas, a cicatriz emocional e mental é monstruosa. Como é que ela vai gerar uma próxima vida? Como é que ela vai se entregar a um homem? Como é que ela vai amar novamente? Veja, ela vai lembrar do ato, ela vai estar ali toda hora lembrando, vivenciando aquilo. Sabe? Isso chama-se empatia. A gente, homem, não passa por isso, mas nós temos que nos colocar no lugar do próximo e entender que a mulher foi violada. Essa violação é um crime, não somente previsto pelo Estado, mas também por códigos de ética e moral. Claro, mas a maioria dos homens são só meros reprodutores lixos humanos, tá? São simplesmente animais no cio e que realmente não têm empatia pela mulher. Então isso aconteceu e todo mundo foi para cima, inclusive a Samia Bonfim, que é uma mulher extremamente inteligente, ela é muito perspicaz dentro dos seus apontamentos. Lembrando, eu não tenho cunho político nenhum, mas quando se ouve a Samia Bonfim falando, realmente é uma mulher que tem muita expertise dentro da área política, e ela foi para cima, oficializou o hospital dizendo, eu quero uma explicação, porque isso é uma coação a mulheres que não deveria acontecer. E ela tem razão. O hospital se manifestou dizendo, cara, foi uma pessoa que deu a Bíblia. Foi uma mulher, uma voluntária, que estava distribuindo Bíblias. Ok, hospital, eu até entendo, assim, indiretamente você tem culpa, não diretamente. Indiretamente tem. Por que indiretamente? Porque você tem que tomar cuidado com quem entra e sai no seu hospital prestando serviços a você. Entende? Veja, a gente tem que ter um código de ética e conduta a ser repassado para todas as pessoas como iguais dentro de um hospital. Os funcionários têm que ter esse código de ética e conduta para com as pessoas que estão ali para passar por um tratamento. Quer entregar uma Bíblia? Seja voluntária, né? Essas pessoas são um lixo. Chega lá para a pessoa que está dodói e fala, moça, eu sinto pela sua enfermidade, eu sinto pelo seu problema. Eu sei que talvez não seja um lugar para isso, mas talvez a senhora tenha interesse em uma literatura agora. Eu tenho a Bíblia aqui. Lhe conforta ler, caso contrário, não se incomode, eu levo embora. A menina, ela relata que ela pegou porque ela estava distribuindo para todas as pessoas que estavam lá e ela ficou coagida, ela ficou sem saber o que fazer e pegou a Bíblia. Pegou. Cara, assim, isso me fez lembrar a situação quando eu estava no shopping e veio uma moça, não perguntou qual é meu nome, não perguntou qual era a minha religião, ela virou para mim e falou, posso rezar por você? Não, não pode. Ah, tá bom, obrigado. E foi embora. Veja, você não aborda uma pessoa para impor a sua religião e a sua oração. Você não aborda. Se pela Constituição o país é laico, você tem que respeitar a religião do próximo.
Você não pode abordar uma pessoa perguntando se você pode impor a sua crença para com o outro. Você não pode. Eu não posso fazer isso com o Islã, eu não posso fazer isso com o budismo, eu não posso fazer isso com o judaísmo, que são religiões de menor, de um volume menor comparado ao cristão. Então nós estamos num país que é quase 100% cristão, quase 100%. Mais de 80% da população é católico, mas cristão. A gente somos dois, porque obviamente os dois acreditam no mesmo Deus, tá? Então, o católico é 50%, o cristão é mais ou menos 35% a 38%, então você tem aí quase a totalidade da população cristã. Então, nosso Estado não é laico. Nosso Estado não equipara, porque se equiparasse isso daqui, a senhora tinha que ir para a cadeia. Ela tinha que ser presa. Ah, mas ela não fez por mal. Não importa, ela não pode fazer isso num hospital e não pode coagir as pessoas entregando um objeto religioso sem perguntar se a pessoa quer. A pessoa que chegou para mim e falou, posso orar para você? Não, cara, você não pode. Isso é crime. Você está impondo a sua crença para comigo. Você não pode fazer isso. Não. Entende? Veja, para o cristão, obviamente, empatia social é uma coisa mais complicada, porque obviamente o cristão escuta isso e fala, meu, o que tem? O que tem é que eu gostaria que um satanista batesse na porta da sua casa e falasse, eu posso te... Você já ouviu falar de Lavei? Posso ler a Bíblia satânica para você? E eu queria ver o que você falaria. Eu queria ver o que você falaria. Eu juro, eu queria fazer esse teste. Eu queria que um satanista batesse na porta das pessoas e perguntasse, eu posso ler a Bíblia satânica para você? É a mesma coisa que a gente escuta quando o cristão fala, eu posso rezar para você? É a mesma coisa. Mesma coisa. Só que esse ato aconteceu nos Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos é melhor que o Brasil nisso. Bem melhor. E os Estados Unidos foi extremamente inteligente porque puniu logo esse grupo que faz esse tipo de coisa, que são gideões. Os gideões são os caras que estão cagando para você. Eles viajam os Estados Unidos jogando bíblias. Eles arremessam as bíblias. Eles ficam arremessando. Eles deixam em hotéis, deixam em hospitais, deixam em loja de conveniência, eles deixam aonde eles quiserem. Eles cagam a Bíblia no chão e vão embora. Você vai tropeçar numa Bíblia. Se tropeçar numa Bíblia nos Estados Unidos, é um gideão que foi lá e jogou. Isso aconteceu numa rede famosa de hotéis, se não me engano foi o Mercury, onde pessoas do Oriente estavam indo se hospedar nos Estados Unidos, sejam indianos, sejam muçulmanos, sejam outras religiões. E um grupo de muçulmano abriu a gaveta e viu a Bíblia. E eles ficaram impressionados com o hotel e falaram, amigão, você está de brincadeira comigo? Eu não sou cristão. Você está impondo o seu cristianismo para comigo? O hotel automaticamente mandou recolher todas as Bíblias e realmente foi atrás dos gideões falando, vocês estão proibidos de frequentar os meus hotéis. Muito bem. E agora os gideões começaram a entregar nos hospitais. E essa matéria, que foi 18 de março de 2024, proibiu a distribuição de Bíblias em hospitais nos Estados Unidos pelo grupo de gideões, que não aprendem a respeitar o próximo, que seria um dos preceitos de Cristo. Mas eles não aprendem. Não aprendem. É difícil ensinar cristianismo para cristão. Então, tá aqui, os Gideões Internacionais, a organização que distribuiu Bíblias em diversos locais do mundo, foi proibido de doar exemplares das Escrituras em uma grande rede de hospitais na zona rural da Geórgia, nos Estados Unidos. Tá? O sistema de saúde chamado Phoebe Putney, que atende milhares de pessoas com mais de 40 condados, barrou a distribuição de Bíblias devido à nova política de diversidade, equidade e inclusão. O que deve ser respeitado. Deve ser. Veja, novamente, se alguém me distribuísse a Bíblia e falasse, tá aqui um livro para você, me dá a Bíblia, eu devolvo. Não. E se a pessoa falasse, não, tá com você, eu ia deixar no lugar e ir embora. Tá aqui, cara, eu não quero, eu não pedi, eu levanto e vou embora. Não quero, cara, não faço questão, não faz parte do meu estudo, não faz parte daquilo que eu quero. Novamente, eu não sou cristão, eu não sigo a Cristo. Eu estudei um pouco de teologia, estudei um pouco sobre religiões comparadas
para poder então, dentro do canal, a gente poder ensinar vocês. Não é minha religião, eu não quero. Eu não quero. Sinto, cara, eu não quero. Esse livro não me traz nada. Toma. Toma. Entende? Tá aqui. Só que o que acontece ao extremo? Ao extremo é realmente, assim, algo sensacional. Então os gideões vão lá e cagam. Não quero saber, vou continuar distribuindo bíblias. Hospitais recebendo bíblias. Hotéis recebendo bíblias. E agora, a igreja tem a devolutiva. Centenas de exemplares da Bíblia são queimadas na Páscoa deste ano, em frente à igreja nos Estados Unidos. O cara deixou ali centenas de Bíblias e ó, tome-lhe, fogo, na porta da igreja. Essa é a resposta para a imposição, para a forma como a igreja lida, para como a forma da igreja da Idade Média que ainda é vista nos dias de hoje. O que nós temos? Homofobia, misoginia, racismo. Nós temos aversão ao estrangeiro. Aqui no Brasil ainda é pior, porque os crimes contra orientações sexuais diferentes são absurdamente elevados, propagados pelas instituições religiosas. Leia-se a igreja. Os pastores têm discursos homofóbicos assustadores, inclusive o pastor Valadão nos Estados Unidos, o qual diz que, se Deus não conseguiu tirar a vida deles, vamos fazer um esforço. Falou isso. Dentro de uma igreja. Essa é a resposta. Então toma, foi no Tennessee, toma devolutiva, Bíblias queimadas. E engraçado porque na Suíça ou Suécia? Foi acho que na Suécia, as pessoas têm o direito de queimar a Bíblia. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a queimar o Alcorão. Como uma resposta a alguns atos que aconteceu, eu acredito, né? Aí é uma coisa minha. Isso aconteceu em 2023, mais próximo do final do ano, do meio para o final do ano, onde, como uma forma de represária, então, ao Islã, queimaram o Alcorão. Então, o que a polícia, então, falou? Vocês podem, então, queimar a Bíblia e a Torá, porque são direitos iguais. É mesmo? É. Então, tudo bem. Então, vamos queimar a Bíblia também. Então, veja, se a gente tem uma sociedade de direitos iguais, polícia sueca autoriza a manifestação que vai queimar a Bíblia e a Torá. Está aqui. Se a gente tem, então, uma sociedade de direitos iguais e os templos budistas não, os templos espíritas, né? Leia-se os centros espíritas de Umbanda, que Banda e Candomblé são destruídos pelos cristãos e são, tá? Tem matéria sobre isso, eu posso até pegar isso, né? Tá? No dia de Iemanjá, espíritas que tiveram o terreiro destruído em Duque de Caxias não podem celebrar a data, tá? Por quê? Porque foi lá um cristão e destruiu o templo dos caras. Nós temos traficantes que estão fazendo isso no Rio de Janeiro. Polícia prende bonde de Jesus que atacava terreiros de Umbanda e Candomblé. Bonde de Jesus! A nova face da intolerância religiosa é traficante e evangélica. Eles fazem tráfico em nome de Deus e em nome de Cristo. Esse é um novo cristianismo. Os registros de intolerância religiosa são comuns no Brasil afora, mas o Rio tem uma característica particular. Passaram a envolver traficantes evangélicos. Após ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense, a polícia identificou o mandante e, na semana passada, prendeu 8 traficantes acusados de integrar seu grupo chamado de Bonde de Jesus. Se existem direitos iguais, então eu posso queimar a Bíblia e eu posso destruir igrejas da mesma maneira que os cristãos destroem, então, as religiões de matriz afro aqui no Brasil. Nosso Estado não é laico, nosso Estado é doente. Esse é o grande problema. Enquanto nós tivermos políticos trabalhando em causa própria, enquanto nós tivermos uma bancada evangélica doente, representando doentes, de pastores que vão e roubam dinheiro público para refazer os dentes,
tirando 170 mil de recursos que poderiam ser utilizados para a saúde, para poder fazer escolas, creches e poder atender a necessidade da população, o animal refaz os dentes e ele é pastor. Enquanto nós tivermos bancadas evangélicas, enquanto nós tivermos pastores liderando o Congresso, o Senado ou o que for, nosso país não vai andar. Nosso país nunca será laico, nosso país sempre estará agindo em causa própria. As pessoas têm que parar, têm que realmente refazer todo o sistema público, têm que refazer todo o sistema político brasileiro, fazer com que a política, as pessoas que estejam lá não recebam um puto, assim como é na Europa. Os políticos não recebem remuneração. Na Dinamarca, eles trabalham de graça, sendo eles muitas vezes diretores de empresa, sendo líderes, sendo governantes, que vão agir simplesmente pela causa da própria população, sem interesses, sem viés. Eu sinto, nosso país nunca vai ser laico, nosso país sempre vai ser cristão, sempre vai impor as suas crenças perante os outros, leia-se, a maioria cristã vai impor o seu cristianismo para os outros e as outras religiões vão começar a perder força por causa disso. A resposta vão ser Bíblias queimadas, pastores presos, padres presos, um aumento da criminalidade cada vez maior em nome de um Deus. Todas as guerras foram em nome de Deus. Nenhuma guerra foi em nome de Satã. Nenhuma guerra foi em nome de Lúcifer. Nenhuma guerra foi em nome do mal. Todas foram dentro de uma ideologia religiosa por detrás. Todas em nome de um Deus. E não é à toa que você escuta Deus acima de todos, não é verdade? Isso foi utilizado por muitos assassinos, muitas pessoas que cometeram crimes contra a humanidade. Então eu sinto muito. Eu sinto pela menina que foi vítima de um ato horroroso, nojento e que ainda tem que passar por um assédio dentro de um hospital que deveria realmente ali conhecer melhor aqueles que trabalham para ele. Eu sinto por isso, eu espero que realmente essa voluntária ela responda por isso e aprenda a não fazer mais esses atos de impor a sua religião. Ela não fez por mal. De novo, eu não vou julgar dentro desse aspecto. Quem realmente merece ser acolhida não é a funcionária, é essa linda moça que passou por um ato horroroso, desumano e que merece toda a atenção do Estado, assim como todas as mulheres. Assim merecem. Novamente, esse é um ato horrível, um ato muito ruim. Somente estando na pele de uma mulher é que a gente pode gerar uma maior empatia para com elas. O homem, infelizmente, não quer nem saber. O homem se torna um mero procriador. O homem é um animal nocivo e que comete um crime contra uma mulher que vai ter que carregar não somente uma criança na sua barriga, que origina-se de um ato horroroso, ela vai agir contra ela mesma em um ato emocional e mental. E muitas mulheres cometem suicídio por causa de um ato como esse. Mas, de novo, nossa sociedade se torna muito machista e não se importa com o próximo. Eu sinto pela humanidade e que não é mais humanidade, né? Nossa humanidade deixou de ser humana há muito tempo, tá bom? É isso, nós estamos vivendo numa nova idade média, que realmente a única coisa que diferencia é nós temos computadores e tecnologia. De resto, é a mesma coisa que nós vemos no passado acontecendo ciclos e ciclos e ciclos. Tá? Eu sinto por essa linda jovem, sinto pelas políticas públicas que realmente tem que atender, tem que correr atrás, tem que ter mais investimento, tem que ter mais incentivo, as pessoas têm que realmente ajudar essas pessoas a corrigir suas enfermidades ao invés de castrar o cara que fez isso. Mas é isso, essa é a minha opinião. Eu espero que ela passe bem, eu espero que realmente todas as mulheres que tenham que lidar com isso consigam seu auxílio, consigam sair dessa situação. Sério, é algo muito ruim e eu não desejo isso para ninguém, tá bom? É isso, eu agradeço de coração a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais,
Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em um desses linkzinhos e você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.